Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje nós estamos em Daniel, capítulo de número 6. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Versículo 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Ou seja, o reino da Pérsia ficou maior ainda com a conquista da Babilônia e tinha uma espécie de 120 governadores. Continuando. E sobre eles 3 presidentes. Então, 3 estarão acima desses 120, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Nós sempre falamos sobre a excelência. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que fazer tudo com excelência, seja em casa, no trabalho, na escola, aonde estiver. Aplique a excelência em tudo que você faz. Saiba de uma coisa, não existe barreiras para a excelência. Se você quer vencer, se você quer conquistar, faça com excelência tudo que vier à tua mão. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então o que nós vamos fazer? Daniel faz tudo certinho. Daniel dá um bom testemunho e isso é importante, né? O testemunho. Não encontraram nada em Daniel. Daniel andava reto e a gente precisa ser assim também, né? Tudo que você for fazer com excelência e fazer direito, para que não haja nada que eles possam acusar a teu respeito. Tem uma frase que diz assim: seja correto em tudo que você for fazer. Seja correto em tudo. A tal ponto que se quiserem falar mal de você, terão que mentir a teu respeito. Forte, né? Então eles procuraram uma situação dessa. Nós vamos ter que mentir, vamos ter que criar uma situação. E qual foi? Vamos criar uma lei. Vamos conversar com o rei. E nessa lei agora, vamos colocar que ninguém pode orar durante 30 dias. Vamos ter que fazer um pedido para o rei. Quem for pego orando nesses 30 dias, vai para a Cova dos Leões. A hora que eu comecei a meditar nesse texto, eu comecei a rir, porque nos dias atuais que nós vivemos, ia ser fichinha para muitos crentes, não é verdade? Ia ser fichinha, passar 30 dias sem orar. Eu já estou há 60 dias sem orar, eu já faz metade de um ano que eu não oro. E tem muitos que só oram em campanhas, só oram no culto de domingo, e olha lá. Mas Daniel não, Daniel, ele tinha o hábito, ele tinha compromisso. Por isso que aqui na igreja nós temos o hábito da oração da madrugada, né? Hábito. Todos os dias nós estamos orando. E Daniel fazia isso 3 vezes. Vamos ver no versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quer dizer que Daniel não tomou aquela decisão: eu tenho que ir lá orar porque a coisa está feia, eu tenho que ir lá orar, olha a lei que surgiu, eu preciso orar. Não, ele fazia isso de forma habitual. Era costume de Daniel orar, e nós precisamos ter esse costume. E é importante, eu vejo, você orar de manhã cedo. Pelo menos orar de manhã cedo. Para quê? Para que as tuas decisões, o teu dia esteja respaldado na presença do Senhor.
Às vezes você fala assim, eu não consigo acordar cedo, por isso que eu oro quando eu chego em casa à noite, lá para as 10, 11 horas da noite eu vou orar. Tudo bem, mas você vai orar depois que tudo já aconteceu, que decisões foram tomadas, que muita coisa aconteceu durante o dia. É melhor começar o dia orando, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque o reino em primeiro lugar. E eles viram Daniel, eles sabiam que Daniel estaria orando, então falou assim, é só esperar. E 3 vezes ao dia ele estará orando, é só montar a guarda que nós vamos fazer o fragante e vamos encontrar Daniel orando, porque ele faz isso constantemente. Criaram uma lei. E hoje em dia, por isso que é importante termos homens e mulheres de Deus na política, porque cada dia que passa, querem criar leis que vão contra a palavra de Deus. E se amanhã ou depois criar uma lei que vai contra a palavra de Deus? Você vai obedecer a lei ou vai obedecer a palavra de Deus? Daniel preferiu obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus para Daniel é inegociável. Ele poderia falar assim, não, então eu vou ficar 30 dias sem orar. Eu oro todos os dias e vou continuar orando. Continuando aqui o texto, então quando eles perceberam isso, foram até o rei. Rei, né, o Senhor deu uma ordem, essa ordem foi publicada, e a lei dos medos e dos persas não pode voltar atrás, não pode ser revogada. Tenho uma notícia para te dar. Daniel é aquele que o Senhor quer promover. Estava orando, encontramos ele orando. E agora? E então o Dario tentou aliviar a barra de Daniel e novamente eles cobraram. O Senhor precisa fazer alguma coisa, porque a lei dos medos e dos persas não pode revogar. Então tá bom, jogue Daniel na cova dos leões e que o Deus que ele serve possa livrá-lo. Interessante aqui no versículo de número 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Até o rei jejuou pela vida de Daniel. Que testemunho que esse homem tem! Aonde ele vai, ele faz, ele promove a diferença. Ele promoveu a diferença na corte de Nabucodonosor. Agora está promovendo a diferença no reinado de Dario e também de Ciro, o persa. Meu Deus, nós precisamos ser assim. Quando entrarmos no lugar, quando estivermos trabalhando, fazendo alguma coisa, que as pessoas possam notar a diferença que Cristo faz em nossas vidas. Eu já falei sobre isso, né? Que as pessoas aí fora, elas querem ver em você o Cristo que você tanto prega. Daniel era uma carta viva, um homem com um testemunho exemplar. Mesmo assim foi jogado na cova dos leões. Deus, por que eu estou passando por essa prova? Eu te sirvo, eu sou um dizimista. Daniel, com toda essa integridade, foi jogado na cova dos leões. E eu aprendo aqui, né, que Deus, né, muitas vezes não te livra de ser jogado na cova dos leões, não te livra de ser jogado dentro da fornalha, mas Ele te livra dentro da fornalha, Ele te livra dentro da cova, ou seja, Deus te livra dentro das provações, Ele passa junto contigo. Aleluia, glória a Deus. Nós servimos um Deus que transforma maldições em bênçãos, né? Então, se hoje você está passando por um momento difícil, uma situação complicada, levanta tua mão e diz assim: Deus, transforma essa maldição em milagres. E creia que Deus vai entrar com providências. O rei jejuou pela vida de Daniel e bem cedo estava lá na beira da cova. Daniel, você ainda está aí? Olha só, versículo de número 22.
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Meu Deus! Deus colocou leão para jejuar também. Até os leões jejuou. Meditando nesse texto, eu lembrei de um professor meu no seminário que ele dizia assim: sabe por que os leões não devoraram Daniel? Porque Daniel não tinha cheiro de carne. Você tem cheiro de carne? Quando eu falo carne, eu falo do pecado. Porque o que atrai Satanás e seus demônios é o cheiro da carne, é o cheiro do pecado. E Daniel não tinha cheiro de carne. Tanto é que aqueles que armaram para Daniel, se você continuar lendo o texto, o rei pegou todos junto com as famílias e jogou dentro da cova. A palavra diz que antes mesmo de chegar ao fundo da cova, os leões já os devoravam e quebravam os ossos. Aqueles leões estavam famintos, e esses que caíram dentro da cova tinham muito cheiro de carne. Meu Deus! E Deus transforma maldições em bênção. Olha o que acontece no versículo de número 26. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais, maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Meu Deus! A maldição foi revertida em bênção e o Deus de Daniel foi reconhecido também pelo grande império que era o Império Persa. Foi reconhecido por Nabucodonosor pelos babilônios, agora pelos persas. Então, através de Daniel, o nome de Deus foi exaltado, que através da tua vida, através do teu testemunho, o nome de Deus seja glorificado no teu trabalho, na empresa, na escola, por onde você for, que o nome de Deus seja glorificado através do teu testemunho, do teu posicionamento de homem de Deus e mulher de Deus. Amém? Então guarde essas palavras no teu coração, compartilha com os teus amigos, deixa o teu like e que Deus te abençoe.